Ai, preguiça de gravar vídeo de lidos. Dá mais preguiça ainda editar. Bom, eu vim aqui com minhas mídias duas leituras, enquanto a Glaucia, né, obviamente, como vocês viram aí, veio com um caminhão de leituras, então eu vou fazer meu papel de sempre aqui, né? Vou mandar, cadê o último? Vai dar nenhuma justificativa para suas míseras duas leituras? Como sempre, né? Senão, não vale o vídeo. Vou. Bem, eu li 12 livros, mas porém, né? Meus livros têm aqui uma média de 300, 400 páginas e eu estou andando up nas minhas leituras também. Os meus também. Então não justifica, né? Eu li um dos livros de romance de banca que eu ganhei, da Cris, que é Segredo Milionário Pronto para Sedução. Ele tem 2 histórias num livro só. Ele conta a história de uma família que é a família King, dos irmãos King. Só que esse livro aqui, ele é a segunda parte, tá? Tá um silêncio com essa rua. Você começa a gravar, aparece o cachorro latindo, o vizinho gritando. Então, só que esse livro aqui, ele é o segundo. Então, 2 casais já foram formados no primeiro livro. Eu nem sei se eu tenho que ver depois. Se eu tenho o primeiro, se eu ganhei, né? Mas enfim, vamos lá. Conta a história, né, como eu falei, de uma família de irmãos muito ricos. São bem bonitões, gostosões. Como eu vou fazer um vídeo de banca, então eu não vou ficar batendo muito na tecla, tá? Vou dizer pra vocês que eu gostei mais da primeira história do que da segunda. Porque a segunda história, a mocinha fez uns dramas tão desnecessários, tão besta, sabe? Injustificáveis. São livros clichês, tá? As tramas não são, assim, nossa, mirabolantes. São tramas bem novelas da Globo. Pessoas ricas que tentam pegar a moça bonita e tal, e tenta enganar e tal. E as moças se fazem de difícil, mas no final a gente sabe que elas acabam cedendo. Que novela da Globo você viu que é dessa maneira? As antigas. As antigas, então. Tá. Então contextualize, por favor. Eu nem assisto as novas, gente. Eu nem sei mais o que passa. Bom, o interessante é que esse livro aqui, edição 23, no ano 2012, que foi a publicação dessa edição aqui, custava R$12,90. Hoje você encontra por R$2, R$3 em sebos. Não vou entrar em detalhes, porque eu sei que muitos não se interessam de livros de banco. Depois eu vou fazer um vídeo específico dele. A Glaucia falou dessa leitura pra mim e eu fiquei... Deve ser muito bom, né? Até me nutriu muitas expectativas e deu show e me deixou com vontade de ler, né? Glaucia Influencer até aqui em casa. Tanto que eu dei 5 estrelas e favoritei, que é Voz de Chernobyl, da Svetlana alguma coisa. Não sei nem pronunciar esse nome aqui. Então, não tem. Alek Hershok. Você tem que colocar toda vez que é russa. Eu li esse livro com a Samara Pimenta. Na verdade, eu vi ela postando e eu falei, Samara, a gente não tinha combinado de ler junto, amiga. E ela, não, então vamos ler, eu te espero. Aí eu peguei rapidinho na outra semana e já alcancei ela e terminamos praticamente juntos, tá? Foi um post-it inteiro aqui, gente. Não! Eu devo ter gastado uns 4 bloquinhos, deve ter 100 post-it aí. Eu tô vendo. Um monte! Vocês conseguem ver? Eu acabei todo o estoque de post-it verde em casa. Se me quer for procurar pra marcar algum livro, não tem mais verde. Eu peguei de todos, eu fui caçando dentro dos livros que eu tava usando, usei tudo, viu? É sugestivo por conta da capa verde. Exatamente. É um livro de não ficção em que a autora relata a experiência de pessoas que foram afetadas pela explosão da usina nuclear de Chernobyl. A autora não entra, assim, a fundo em que aconteceu, nós sabemos que foi uma falha humana, mas ela não entra muito nisso. Ela foca mesmo na experiência das pessoas, tanto que é um livro extremamente forte, tá? Principalmente o começo, depois ele dá uma acalmada, fica tranquila, aí o final ela fecha assim com um relato de uma moça que é justamente pra crucificar o nosso coração. É duro ler, gente, mas eu acho que é uma leitura muito válida, porque nós temos que levar um choque de realidade de vez em quando, né? Sair da nossa zona de conforto. E essa explosão nuclear afetou não somente as pessoas que moravam próximo. Eu até comentei com o Miquel, gente, pra vocês terem uma noção, essa explosão teve reflexo até os Estados Unidos, atingiram pessoas de lá. Mais um pouco, gente, nós seríamos afetados aqui no Brasil, na época, tá? Foi em 1986. E não afetou só as pessoas que moravam próximo, afetou longe, e também não só naquele momento, afetou futuras gerações. Crianças da época que foram crescendo, se tornando mulheres. Muitas mulheres se tornaram inférteis e as que conseguiram engravidar, as crianças nasceram completamente deformadas. Mas enfim, vale super a pena. Eu ainda não sei se eu vou gravar um vídeo dele, porque é um livro tão assim complexo. Talvez eu grave, tá? Vamos preparar. Eu quero ver se eu consigo ver algum documentário. Se eu conseguir, talvez eu venha gravar um vídeo melhor pra vocês. Mas certeza que ia gostar desse livro. Lendo as partes aqui eu tô achando interessante. Claro que é. Dos generais que estão lá e eles falam assim que nós não somos condenados à morte, já estamos aqui há 2 meses, é suficiente.
está na hora de não substituírem. Negligência, será? Pra você ver, os políticos, a mídia escondia da sociedade isso que estava acontecendo. Inicialmente as pessoas não sabiam o quanto era grave tinha sido essa explosão, né? E o que acontecia? As belas autoridades, sabendo que a radiação fazia mal pras pessoas, eles importavam comidas saudáveis pra eles comerem, em off, tá? E deixavam a população comer as comidas contaminadas. E omitiam, falava pra eles que não tinha perigo, que não precisavam se paramentar e tal. Isso é só o básico, tá, gente? O negócio é complicado, é tenso. O sistema é uma merda. Bem, eu dei continuidade à leitura conjunta que eu estou organizando lá pelo Instagram da série Escândalos e Canalhas da Maclean. Esse mês lemos o segundo livro, que é Amor para um Escocês. Eu achava que contaria a história das irmãs da protagonista do primeiro livro, que foi a Sophie, mas não, personagens paralelos. Porém, o protagonista, o Alec, ele tem uma associação, uma ligação com o Ray, do primeiro livro, tá? Vou deixar pra vocês descobrirem. Mas vamos lá, a minha opinião, porque eu vou fazer resenha, tá? Vocês estão aqui pra saber se eu gostei ou não gostei e os motivos, né? Esse livro, pra mim, ele deu uma decaidinha, tá? Tirei meio ponto comparado ao primeiro, porque o Alec fez dramas desnecessários o livro inteiro, que me irritou. A autora levantou um tema muito importante aqui, que foi a exposição feminina e a humilhação da mulher. As 4 marcações que eu tô vendo aqui é exatamente sobre isso. É? Você leu? Uhum. Porque a Lily, que é a protagonista, ela é uma moça ingênua no começo, ela acaba se apaixonando por um pintor. E a reputação dela é arruinada. Exatamente. O pintor manipula ela e pinta ela nua. O que acontece? Ele pretende expor o quadro dela nua e humilha ela perante a sociedade, perante o teatro inteiro, falando que não ama ela. Ela jurava que ele ia se casar com ela e tal. E humilha ela, né? Ela fica com vergonha e a reputação dela é manchada. O livro que eu li agora é uma situação bem semelhante, só que a pessoa é bem mais inocente do que ela. Nossa, mais inocente do que ela? Sim, a pessoa que não teve contato com a sociedade. Ah, ela veio reclusa, né? É verdade. Então, e o Alec, que é o tutor dela, a Lily perdeu a família dela, então ele tá como tutor, vai pra Londres pra tentar ajudar ela, né? Nessa empreitada. Ele é um duque, né? Vossa graça. Lembramos de? Do que eu. Então, ele é um duque, só que ele tem experiência. Gente, ele tá o quê? Há poucos meses nisso e ele não tá nem afim de ficar cuidando de tutela. Ai, mas enfim, né? Tem que cuidar. Ele vai lá meio contragosto. E o cara é um homem de mais de 2 metros, desse tamanho, pesa mais de 100 quilos. A autora enfatizou isso um monte de vezes, que ele é tipo um brutamontes. Ele tem um trauma devido a isso, que desde pequeno ele sofreu, né? Meio que bullying, preconceito por causa disso, dele tamanho. Inclusive por parte das mulheres, da família, as pessoas zoavam ele. Então, enfim, ele não se gosta porque onde ele vai, né? Todo mundo apelida de bruto. Tanto que uma das primeiras cenas que ele encontra a mocinha, ele derruba a porta, literalmente, do tamanho que o bicho é grande, né? É Hagrid. Me lembro de Harry Potter. Então, ele é enorme, pelo menos fala. Mas enfim, ele vai pra ajudar ela. Então a autora levanta esse tema, porque a gente sabe que na época não havia recursos como tem hoje pra mulher tentar procurar justiça em relação à sua reputação. Então eu achei bem pertinente isso. Porém, não foi isso que me irritou, foi o drama do Alec. Gente, ai, como me irritou. A mocinha que fazia tudo, a Lily. Pelo amor de Deus, se não fosse por ela, não teria livro. Esse livro aí você já leu, não leu? Li, foi a minha releitura do mês. Eu fiz um convite pelo Instagram porque eu queria ler com mais pessoas. E apareceu algumas inscritas pra ler comigo, que foi Mostre para ele do John, do Nicholas Sparks. Eu sei que muita gente não gosta, por isso até que eu abri essa leitura conjunta no Instagram, pra tirar um pouco esse preconceito de vocês. E as meninas que leram comigo, uma foi releitura também, e as outras 2 não. Ela falou que tinha tentado ler no começo, não tinha gostado, e ela leu agora. Ela amou, pelo menos foi o que, né, percebi que ela gostou bastante e deu o que falar pra gente. A minha impressão não mudou, apenas que eu aumentei meio ponto porque eu gostei ainda mais do livro. Só que a minha impressão com a mocinha não mudou, gente. Eu não gosto muito dela, dessa mocinha. Inclusive, eu falei pro Miquel que eu quero ver esse filme, pra mim gravar um livro versus filme pra vocês. Pra ver o que o Miquel vai achar na opinião dele, tá? Eu não faço ideia do que se trata esse E eu vou falar agora. Aqui. Ou já assisti, não sei. Talvez tenha Eu acho que não. Um... Esse é um dos melhores livros do Nicholas. Esse John, gente, é um dos melhores crushes literários que eu já li na vida. O Nicholas é um autor meio problemático, né, em relação ao público, né? Porque acho que é bem dividido, né? Aquele que gosta e tal. O John, ele serve a guerra, tá? Vou resumir bem porque eu vou fazer um vídeo. Na verdade, ele serve o governo, porque o governo, ele faz a guerra e ele serve alguém que promove a guerra. Então ele serve o governo e o governo faz a guerra. Vocês entenderam? O John é um soldado, tá? Que serve a guerra. E numa dessas licenças dele, ele acaba conhecendo a Savannah. Ela parece uma violoncilista que eu conheço e, na verdade, é a Sarah O'Brien. Depois eu quero ver a foto dela pra tentar lembrar. A Savannah é aquela moça estereotipada de certinha. Chega a ser irritante, eu ia sabe? falar justamente isso. Eu detesto livros com Ai, personagens gente, certinha demais. Tá, eles se apaixonam, só que ele só tem 15 dias dessa licença, ele tem que voltar.
Tá, eles passam por os contratempos, porque ficar um ano separado é difícil, eles trocam cartas, tudo. Aí volta lá, depois de um ano, tem aquele reencontro, eles têm os embates, ficou um ano separado, não teve contato, nada, dá uma briguinha, acaba se entendendo e se separa de novo. Porém, acontece um contratempo, que é justamente o atentado de 11 de setembro, e o John vai ter que servir por mais 2 anos. Ou seja, ele vai ficar mais 2 anos longe da savana. Aí que o relacionamento deles começa a levar um baque. E o que acontece? Quando você fala ficar longe da savana, eu me lembro do meio ambiente. O quê? A savana, Glaucio, lá na África. Até que o John recebe uma única e última carta que vai mudar a vida dele completamente. E é aí que a história muda. E vocês vão ter que ler pra saber. E é quando eu pego um ódio tremendo dessa savana. E o legal desse livro também é que o autor aborda autismo, que é 2 personagens que ele aborda. E eu não lembrava disso, eu me surpreendi que tem uma associação com o John, tá? Não é o John, mas é um personagem muito próximo. E o autor vai trabalhando isso no John, porque ele tem um relacionamento com essa pessoa da família dele e ele não sabia que era isso. E ele vai aprendendo a lidar, a enxergar. Enfim, é bem legal esse livro. Só que o final, assim, eu também não gosto, né? Mas é por causa da burrada que a Savannah faz. Mas é um livro que eu gosto muito. É 4,5, gente. Eu amo. Depois o Miquel vai assistir o filme e uma hora ele comenta aqui comigo o que achou. Eu li Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco. Vai, mostra. Agora você já tá me entendendo como seu, né? Ah, você vai ficar parado olhando pra câmera, tipo assim. Eu não vou falar muito porque saiu resenha, foi o último vídeo que saiu. Não saiu ainda. Pra nós não, mas pra vocês já vai ter saído, tá? Bem, esse livro eu recebi em parceria com a Faro. E eu solicitei ele porque eu já tinha visto falar sobre ele desde quando eu era pequena, tá? Não vou entrar em detalhes, eu explico tudo isso na resenha. Mas me surpreendeu porque ele é uma releitura, uma recontagem de Romeu e Julieta. Porém, ele tem suas diferenças, sim. Ele me surpreendeu nessa parte. Em outra parte, eu acabei me decepcionando um pouco porque eu esperava mais por se tratar de um clássico português. Essa cena aqui, dessa capa, está bem... tosca. Gente, vamos lá. Quem... Eu também pensei nisso. Gente, vamos lá. Bora, vem cá, Glaucia. A mulher tá assim, ó. Vamos interpretar isso daqui. A mulher tá Quem assim, ó. fica desse jeito ó. aqui... Vamos colocar aqui a mão. Quem que fica desse jeito aqui dando beijo? A mulher tá assim mesmo. Você consegue se imaginar na posição, assim, desse jeito, beijando? Aí ela coloca a mão lá embaixo ainda assim, ó. Parece estar desconjuntada. Eu também pensei. Olhem de novo, por favor. Quem que fica desse jeito na hora de um... Eu também fiquei olhando nisso. E ele segurando ela por aqui ainda, assim, ó. Segurando. Quando uma aqui, a outra nas costas, ela solta. Eu também já pensei nessa capa. Muito, muito esquisita. Parece aquele quadro renascentista. Não, ela tá segurando assim atrás. Se tivesse pelo menos segurando a cintura, mas tá bem desconfortável, tipo, bem assim. Prossigamos. 2 jovens se apaixonam, só que são de família rivais e tal. Muitas semelhanças com a premissa de Romeu e Julieta. Porém, eu me decepcionei um pouco, porque eu senti uma falta de aprofundamento nos personagens. Eu achei a história um pouco corrida. É como se o autor tivesse pegado mesmo a essência de Romeu e Julieta e tivesse feito uma recontagem por cima e nós não conhecemos a fundo os personagens, sabe? No começo ele até dá uma introdução histórica, eu fiz até algumas marcações, principalmente sobre os pais das famílias, mas quando chega nos filhos mesmo, só conta que o menino, o Simão, era um pouco rebelde e tal, e o pai não aprovava, e depois a menina se apaixonou e tal, mas a gente não conhece a personalidade deles, não conhece muito eles, então a impressão que dá é que eles são, sabe, 2 jovens meio fúteis que se apaixonam e só quer ficar junto e não tá nem aí pros pais, pra opinião. E a única personagem que eu gostei é a Mariana. Essa menina é uma santa, porque é meio que um triângulo amoroso. Ela se apaixona pelo Simão, que seria o, entre aspas, Romeu, pra vocês entenderem. E ela faz tudo por ele, sem esperar nada em troca, tadinha. E o final, assim... Mas assim, eu esperava um pouco. Eu dei um 3,5 pela parte histórica. É igual a Eponine de Os Miseráveis. Exatamente. Ajuda sem esperar nada em troca. Por safar de clássico, eu esperava mais. Mas, pra passar o tempo, vale a pena a leitura, pra quem gosta de recontagens. Bom, aqui a postura tá um pouco mais coerente. Ela tá bonita. Não é questão de beleza, é questão de... Não, essa capa aí ficou... O segundo favoritado do ano, A História de Amor de Anastácia Romanova. Gente, quem não lê tem que analisar a capa. É a única coisa que sobra aqui pra gente, né? E ao contrário do que vocês pensam, o livro não é um livro focado em romance romântico. Não é. Esse livro me surpreendeu completamente. Foi o livro que vocês... Mostra a capa pra eles, meu bem. Eu tô encantando essa capa, que é muito bonita. Ó, o contraste de cores eu acho aqui. que você gostou da moça, que achou bonita. Não, é os traços daqui tá um pouco mais escuro, aqui tá e bem... ela de azul, né? Sim. Essa cor é linda, gente. Foi a decoração do meu vestido de noiva, branco com azul. Não vestido, já tá, gente. Ela não vestiu um vestido branco com azul, ela vestiu branco, sapato azul. Isso, e rosa. Seja bem específica aqui, senão as pessoas vão achar que tá com vestido azul. Foi o livro que vocês votaram pra mim no mês retrasado, né? Aquelas 3 opções que eu deixo pra vocês à noite. Gente, muito obrigada por esse ter vencido, porque eu amei. Eu e Miquel gravamos um vlog que posteriormente vai sair, junto com outro livro que ele vai falar depois desse. Nós fizemos uma associação, tá? A Anastácia morreu com 17 anos? Eu não lembro a idade, deve ser. Mais ou menos. Ele é
muito histórico, sabe? A autora focou muito, e ela até escreveu no final que ela tentou seguir o mais fiel possível, mas a autora escreveu uma ficção baseada em cima dos boatos da Anastácia Romanoff de que ela tinha sobrevivido, né? E, na verdade, assim, a história deles, né, teve muitos boatos e até algumas lendas locais. E essas lendas acabaram tomando proporções assim, muito maiores do que de fato eram. Na vida real, a gente sabe que não, que o corpo dela foi encontrado posteriormente, alguns anos depois. Fizeram testes e comprovaram que era ela, mas por muito tempo antes de achar, houve esse boato de que ela e o irmão dela mais novo tinham sumido porque foi enterrado longe o corpo e tal, então ninguém achava. E a autora construiu a base disso. Então, no livro, a gente vai visualizar a Anastácia conseguindo se salvar desse massacre, ela e o irmãozinho dela, e vamos acompanhar muito a parte histórica, tá? Porque o final ela deu uma enfeitada pra ficar bonita. Assim, eu não me incomodei, eu entrei na onda dela, pra mim não desclassificar o livro, porque o livro valeu tanto pra mim, e eu entendi o que ela quis fazer no final, pra não... porque já se tratou de uma história triste e pesada, e então no final ela deu assim pra dar uma relevada pro coração. Mas você acha que eu ia gostar? Eu acho que você ia achar o final, assim, bem fantasioso também. Tirando as 5 últimas páginas, você ia gostar do livro. Esses dias a gente assistiu uma série aí que também foi boa, a série inteira, e depois no final foi uma... Então, vou desconsiderar. Agora o Mikael leu junto. Eu li também o Trem de Ouro. Tá ligado na história da Anastácia Romanoff. Porque trata exatamente o que aconteceu depois da morte dos Romanov. Qual foi o destino do tesouro deles. Então, assim, os dois livros são livros de ficção. Essa capa parece que tá, tipo, num túnel do tempo, não parece? Túnel do tempo. Porque... com essas linhas, assim. Prossiga. E como eu tava falando, os dois livros são livros de ficção. Embora, no caso do meu, posso falar pelo meu, eles sejam livros de ficção, existem personagens reais que... tem a sua origem em personagens que realmente existiram, personagens, figuras militares, políticas, e bom, por aí vai. E ele relata de uma forma bem mitológica tal, o que poderia ter acontecido com o tesouro dos Romanov. A gente sabe que foi transportado, que foi meio que... disseminado pelo mundo. Sim. Parte do tesouro deles foi desviado, e o tesouro dele era imensurável, muito grande, tá? Aqui ele fala de 500 toneladas de ouro, né? Mas... na realidade, estima-se que era um pouco a mais. Você tem 10 gramas aqui na sua mão. Nossa, minha aliança tem só 10 gramas de ouro? Esse aqui é mais. Esse é o tipo de leitura que deixa a gente muito curioso, porque assim, você já não tem as respostas pro que aconteceu. Você lê e fica pensando, o que será que de fato aconteceu? Como que foi isso aqui, né? Como que realmente se deu os acontecimentos? Indicado pra todos? Não indicaria, porque ele é um livro um pouco maçante, como a gente falou no vlog que a Glaucia gravou. É muito descritivo em relação a... parte histórica, tudo, né? Na parte histórica de menos, até que é legal, mas em relação a caças de personagens, tem um capítulo aqui só pra descrever como que era a locomotiva, o trem. Né? Então, é interessante, realmente, é uma ficha técnica mais completa do que... tá tomando sua cara aqui. A ficha técnica é muito mais completa do que a própria ficha da locomotiva, enfim. Você levou 3 semanas pra ler, né? Isso, foi um pouco... que você forçou um pouquinho, né? Mas em relação a tudo, quando tem algumas cenas hot, também é muito maçante, fica naquilo lá um tempão, e por aí vai. Nossa, um livro assim, que relata sobre o tesouro do Romanov, tem cenas hot? O hot tá na sua vida todo dia. Entre os guardas, sempre... É um hot diferente, não é... Então, mas olha... Seria um hot diferente. Então, mas veja bem, não é hot o livro todo, tem contextualização. Chega aquilo como consequência. Sim, na verdade... Ele explora bem os personagens, não é aquilo atrás daquilo, e você fica das 400 e poucas páginas do livro. Vamos assim, né? Vamos pensar que a viagem do Trem de Ouro é muito grande pra ele esparramar os ouro, então eles vão brincar um pouquinho no caminho. Exatamente, mas nem isso. Só que na verdade não. Existem motivações políticas, existem espiões e assim... Motivações políticas? A Glaucia me perguntou, não sei se cortou aqui porque acabou a bateria da câmera, se existia motivação política pra você, né? Brincar. Na verdade, assim, os espiões são a motivação política, então... Apesar de que se for uma notícia boa, né, relação às políticas, vai todo mundo comemorar. Não tem sentido isso daí. Falando de espiões, né, existe uma motivação política em ter espiões lá, e quais seriam... Aí é por interesse. Políticos. Eu tenho mais uma leitura, tá, gente? Ele vai deixar pro final depois que eu falar da minha 6 e 7. Bem, eu li com a Alba, com a França e com a Polly, se eu não me engano, tá? Mulheres Sem Nome, da Martha Hall Kelly. Esse livro aqui eu ganhei de minha inscrita o ano passado. Era pro Mikael ter lido comigo, né? Mas... É eu, né, gente? É o Mikael. Estou priorizando, né, ler nesse primeiro semestre os livros que eu ganhei, né? Tô dando uma corridinha, vocês vão perceber. E esse livro, ele foi uma surpresa pra mim. Eu fui com expectativa um pouco baixa. Eu sabia, já que se tratava em torno da Segunda Guerra Mundial. Mas eu me surpreendi porque ele é denso e pesado. Ele conta a história sob o ponto de vista de 3 mulheres. Porém, essa parte, acho que todas nós que lemos acabamos nos decepcionando. Porque a gente achou que essas mulheres, logo elas iam se
conhecer, se interligar no começo do livro. Eu vou até avisar vocês, porque se alguém tivesse avisado em algum vídeo, né, a gente estaria mais ciente quando começássemos a ler. E isso só vai acontecer nas últimas páginas do livro, praticamente, bem no finalzinho, tá? Se olhando de perto, parece que são mulheres já de idade, né? Então, Idosas. uma até meia idade, depois vai ficando velha, mas as outras são mais novas. Uma é médica, a outra é adolescente, ela vai ficando velha ao longo do livro também. Vai passando anos. Pelo que eu tô vendo, esse livro aqui ele trata da guerra um pouco mais na escala das massas, não das pessoas que estão no poder. Exatamente isso, né? Mais ou menos. Então, a capa e o título enganam. Mulheres Sem Nome. A gente não achou uma explicação pra Mulheres Sem Nome. Até onde você iria para honrar a vida daqueles que foram esquecidos? Não tem muita justificativa. Duas personagens que foram a Herta Umberhauser e a Carolina Faraday. Não sei se é assim que pronuncia. Elas existiram na vida real. Já a Késia, ela representou várias moças que foram para Forhenberg. Gente, não sei falar os nomes lá. Tipo de um campo de concentração em que elas são torturadas e tal, tá? Então ela representou vários autores ou várias personalidades para formar a Késia. E o papel dela foi o mais intenso, porque a gente acompanhou as torturas pela qual ela passou. E a doutora Herta lá, ela existiu na vida real, ela inclusive foi presa por causa do que ela fez experimentos. Enfim, ela foi descoberta. E a autora seguiu bastante esse parâmetro histórico no livro, gostamos bastante, fizemos várias pesquisas durante a leitura. A história de uma delas, que é a Caroline, nós sentimos que a autora encheu bastante linguiça durante o livro. Eu entendi o propósito dessa personagem só no final do livro. Só que eu acho que a autora não sabia o que fazer com ela. E colocou um relacionamento aqui que não agradou a ninguém do grupo que estávamos lendo. A gente sentiu que era só pra encher linguiça, sabe? A gente não sabia onde que levar o papel dela. Eu não vou desclassificar o livro por causa disso, porque eu meio que entendi essa forma que a autora usou essa personagem fazer o quê, né? Porque não é aconselhado pra todos, ou pelo menos assim, não no momento, às vezes, depende do que você está vivendo, porque é um livro extremamente pesado, emocional, real. Historicamente, ele é muito bom. Depois eu vou fazer um vídeo sobre ele e eu falo mais, tá? Gostei, deu um 4,5. Bom, nessa capa aqui parece que as mulheres estão flutuando. Não sei se vocês conseguem ver, mas a questão das perspectivas ficou bem ruim. Olha o sapato dela aqui, ó, como que tá no ar. É porque foi montado. Ou ela tá andando. Então, exatamente. Não, lá, tá andando e pega embaçado. Olha o foco aqui e o foco aqui como que está. Tem outra capa dela também, é mais bonita, uma capa lilá. Bem, eu li esse livro com a Bruna Capanema, ela é uma autora, tá? E inscrita amiga aqui do canal, que é O Garoto Cachecol Vermelho, da Ana Beatriz Brandão. Esse livro aqui eu comprei, lembra? Na Bienal. Depois de tá fazendo 2 achar anos que mesmo. Perdeu o cartão e tal, chorar. Foi depois disso? Eu acho que foi depois. Ela achou que tinha perdido o cartão, gente. A gente tinha acontecido isso aqui. E aí ela sentou no chão da Bienal lá. Nós dois sentamos e vamos procurar na sacola de livro, o cartão sumiu. Tava dentro de um livro, não tava? Aí, beleza. Mas se tivesse sumido, tinha acabado a Bienal aquela hora, né? Como não sumiu, ela pegou, voltou e comprou esse livro aqui ainda. Esse e o outro, o segundo. Encontrei a autora, dei um abraço. Gente, a autora e a mãe dela, lembra a simpatia que atenderam a gente? Sim, tem uma foto. Acho que tem foto até com a mãe dela. Tem, nossa, é um amor, gente. Trataram a gente assim, ó. Eu me senti, gente. Esse livro foi uma surpresa. Eu sabia que ele era bonito pela capa. Eu olhei pra capa e falei, esse livro vai ser lindo. Ele é mais emocionante do que eu imaginei. Conta a história da Melissa, ela é uma bailarina, extremamente rica, tá? E completamente preconceituosa. Imagine uma pessoa preconceituosa e multiplica por 1000, é ela. Realmente, ela olha pras pessoas de cima e na cabeça dela ela fala algumas vezes de preconceito mesmo. Tá, mas por que o cachecol vermelho? Não vou falar, poderia ser spoiler. Tem um motivo. Na verdade, eu esperava fosse um motivo maior, mas é somente um detalhe. Na véspera de novo, ela está com os amigos na rua, ela acaba conhecendo o Daniel, que está pintando o chão. Ela chama ele de vândalo, porque ela acha que ele está vandalizando o chão, mas ele está fazendo uma obra de arte no chão, tá? Por isso tem uma paleta de cores aqui e um pincel na capa do livro. Onde pincel? Aqui é a paleta de cores e aqui é o pincel. Não tinha reparado esse desenho. Tá, e essas notas? E essa flor? E esses traços aqui? E as notas, porque eles dois mexem com música, ele meio que é cantor e tal. Você não observa a capa. Não tinha reparado esse desenho mesmo, não. Ela vai lá tirar a satisfação dele, tipo, você tá pichando a rua, cara, você é um vândalo. Enfim, ela fala as coisas na cara dele. E ele só olha pra ela, dá risada e fala, garota, me deixa. Sabe, me deixa. Quando ela volta pra faculdade, no próximo ano, ela acaba encontrando o Dito Cuji e ele é filho da diretora da faculdade, da dona da faculdade. É sempre assim, né? E os dois acabam se aproximando por insistência do Daniel, porque ela não quer se aproximar dele, ela acha que ele é um vândalo, e ele fica insistindo no pé dela, fica insistindo. E a gente acompanha a Melissa, gente, a gente pega um ranço dela, mas logo de cara. Que menina chata. É horrível as coisas que ela pratica. Até no final, assim, quando ela começa a dar uma mudadinha, ela tem uma atitude com o Daniel que eu falo, meu filho, não seguir sua vida sozinho, porque essa menina só vai te fazer mal. Mas enfim, ela dá uma mudadinha, tá? E eles vão se aproximando devagarzinho e tal, se conhecendo, se relacionando. Ele faz meio que um acordo com ela pra ela passar um mês com ele, tipo, acompanhando ele, pra ela poder conhecer a turma dele. E aí que ela começa, né, pela transformação. E um dos pontos importantes que a autora levantou nesse livro, que eu não esperava, é relacionamento abusivo, extremamente abusivo, tá?
tá? Então vocês já ficam aí com aviso de gatilho. Tem um detalhe aqui no livro que a autora construiu, mas eu senti que ela não concluiu e eu fiquei meio assim, vai ficar nisso? O cara esqueceu e vai ficar nisso? Mas enfim, como tem o segundo livro, vamos esperar, não vamos falar. Mas eu acho que por aqui já deu uma concluída, eu acho que realmente ela não vai retomar. Ela também aborda uma doença, eu não vou falar a doença, que deixa a trama mais emocionante. E é uma história extremamente triste, assim, que a gente conhece meio na vida real devido a uma pessoa muito famosa e a gente, quando descobre isso, a gente fala, não acredito. Fica o gatilho, que a história tem alguns temas pesados, é extremamente emocionante, mas eu gostei. Agora eu quero ler o segundo livro, quero ver o que vai abordar, porque a Garota das Sapatilhas Brancas vai ser uma recontagem pelo ponto de vista do Daniel, vai continuar a história dela, o que vai ser. Outro livro muito bom que eu li com algumas inscritas, nós fizemos uma leitura conjunta, foi Senhora Einstein, da Mary Benedict. Esse livro aqui, ele tinha entrado pra votação, lembra? Só que ele não ganhou, mas duas meninas vieram me chamar no Instagram falando, vamos ler juntas, já que não ganhou. Eu falei, gente, vamos, né? Combinamos de ler. Se ela chegar falando desse jeito aí, até eu leria. Por quê? Repete, você falou assim, vamos ler juntas. Vamos ler juntas. É que as pedidas tão carinhosamente, assim, e a leitura muito rápida. Eu me surpreendi. E ela reclamou bastante. Reclamei porque... Gente, como a Glaucia reclamou. Só eu? Você tinha que ver no grupo. O Albert Art me impressionou. Não era o que eu pensava, tá? Vou dar opinião a partir de mim. Não baseado na ficção, mas você foi procurar alguns relatos depois do que realmente é e como é a vida dele. E que confirmou o que a autora construiu. Seria legal você ler uma biografia pra poder conhecer um pouco melhor. Eu já coloquei na minha wishlist da Amazon. Colocou uma biografia do Einstein? Coloquei, porque eu quero saber. Só que é aquela questão, né? A biografia é por ele mesmo ou é por terceiro? Então, eu vou pesquisar isso. Eu só vi o título, eu tenho que pesquisar se foi ele que ele escreveu ou não. Porque a biografia que a própria pessoa escreve, eu tenho desconfianças. Eu tenho minha desconfiança de que a pessoa altera. É claro que assim, às vezes a pessoa fala assim, não, eu sou um amador e vou colocar algumas críticas a mim mesmo, alguns comportamentos, mas só que a pessoa nunca coloca tudo também, né? Então, ele acaba conhecendo a Mileva. Me leva com você! Ela começa a estudar na faculdade na época deles. E ela passa por todo aquele preconceito, por ser a única mulher da sala e tal. E o Einstein é o único que dá atenção pra ela. E os dois acabam se apaixonando. No começo, eles trabalham juntos, porque os dois são geniais. Ela é super inteligente, tanto quanto ele e tal. Só que, na hora que o relacionamento deles vão se aprofundando, eles meio que começam a tomar caminhos diferentes por culpa do Einstein. Porque eles trabalham juntos, mas na hora de colocar pro papel aquilo... ele só coloca o nome dele. Então, é complicado a análise desse ponto de vista, porque assim, você mesmo falou que em alguns casos, como ela não tinha formação... mas ela não se formou justamente por culpa do Einstein. A gente já conheceu alguns casos assim, a gente já pensou no nosso dia a dia, casos assim, de pessoas que estavam estudando e depois tem que finalizar os estudos porque o marido vai falar que vai bancar tudo, mas gente, não caiam nessa, tá? Estudem por vocês mesmos, mulheres, por favor. Basicamente, ela engravida, então ela não consegue mais se dedicar à faculdade, ela se dedica à família, só que ela continua ajudando ele nos bastidores, só que nos artigos ele nem coloca um agradecimento ao nome dela. Em nenhum momento o nome dela entra, ela começa a ficar chateada, porque tipo assim, tudo bem, eu não sou formada, mas nenhum agradecimento, nenhuma menção ao meu nome, uma coisa que nós trabalhamos juntos, que a gente sabe que teve uma grande importância histórica aí pra gente, científica, né? E o casamento deles vão sendo desconstruídos. E, gente, a gente vai pegando o ranço do Einstein, a gente fala, meu Deus, o cara não é nada claro que a daquilo. gente tem que separar um pouquinho a ficção do que é realidade, só que embora a gente não tenha fatos conclusivos, você pesquisou algumas coisas e tem algumas coisas que ficam assim meio... que batem. Na hora que eu tava lendo, eu fiquei me perguntando, me questionando, mas será que tudo isso mesmo que é ficção, que não é? Na hora que eu tava pesquisando, eu não consegui encontrar detalhes da vida conjugal deles, né? Só entre os dois mesmo pra saber. Esse tipo de coisa não vai... Então, e tem alguns relatos só dos filhos deles. Mas o que está relatado, principalmente uma condição que o Einstein faz em relacionamento futuro deles, bate completamente com o que a autora escreveu. Tem uma série que a menina me indicou, a gente podia assistir depois, ela se chama Gênios. Não sei se você se interessa em ver, mas acho que eu falo um pouco. Bom, deixa eu fazer minha leitura, falta só 3 suas aqui, deixa eu finalizar e já posso ir embora. Eu li esse mês em um lugar longe daqui, bem longe daqui, como diz o Marquinhos, no Quinto dos Infernos. Ele leu no Quinto dos Infernos, da Delia Owens. Então, esse livro aqui, ele foi uma indicação de vocês, não lembro quem que indicou uns 3 meses atrás, 4 meses atrás. O ano passado. Eu falhei miseravelmente em ler na época, mas tô lendo agora, e assim como eu vou ler os outros 2 livros que tá aqui pra eu poder ler. O que importa é que está cumprido e lido. E vamos falar sobre essa leitura? Fala porque eu fiquei perguntando pra ele a semana toda e ele não me falava. Ele só falava, tá bom, eu queria saber. Você quer saber? Quero. Você vai saber junto com os inscritos agora, vai pra primeira mão, né? Porque você vai observar aqui ao vivo e a cores, depois vai editar, ao vivo e a cores, depois vai assistir novamente o vídeo editado. Me conte, vai. Sobre o que trata. Aqui a gente vai conhecer a história da Kaia. A Kaia, ela mora no Brejo. Ela vai ser chamada como a menina do Brejo, né? Porque ela mora no Brejo. E as pessoas veem ela com um certo preconceito porque ela mora no Brejo. As pessoas que moram no Brejo são pessoas que...
O ano é mais ou menos 1969. Na verdade, o ápice da história aqui seria em 1969. É claro que depois a gente vem até 2009 no livro, mas começa em 1950 e pouco e por aí vai. Então ela chega aos 40 anos na idade no livro. Ela chega aos 60 e poucos anos. A Kaia, ela tem um pai que ela chama de Pá, uma mãe que ela chama de Má. Provavelmente quando ela criança não conseguia articular a palavra papai, pai, que chamava de Pá, e mamãe, e ficou Má. Enfim, é isso. As minhas conclusões, tá? Não tem nada especificado no livro. E alguns irmãos, que não são poucos. No brejo não tem internet? Na época não existia internet, não tem televisão? Não existia televisão. Televisão não existia. É muito interessante quando você começa o livro, porque é tudo de uma forma muito subjetiva. Você acompanha a história do ponto de vista de uma criança. E ela percebe que aconteceu uma coisa de estranho com o pai dela, com a mãe dela. O pai dela é um alcoólatra. A mãe dela foi enganada pelo pai dela, porque, vamos lá, né? Ela não sabe isso a princípio, mas depois eu já vou adiantar pra vocês. Ela percebe que o pai dela foi abusivo com a mãe dela, que a mãe dela sofria violência doméstica, que o pai dela enganou a mãe dela no casamento. E é muito legal em muitos pontos a questão biológica. E a parte biológica em relação à ciência no livro eu acho muito importante, porque tem a ver com o que ela vai se formar no futuro e as comparações que ela vai fazendo no decorrer do livro com a vida real, com o que acontece de fato na vida dela. Voltamos à Garota do Brejo. Ela vai crescendo e falta suporte da sociedade. A sociedade falhou miseravelmente em dar o suporte pra ela, porque ela foi abandonada por todos, pela mãe, pelo pai, pelos irmãos, na verdade, ela né? nem sofre preconceito, né? Sim, ela sofre muito preconceito por morar no brejo, por não ter calçado, por não usar roupa velha. Só que, a partir do momento que o pai dela, alcoólatra, sumiu da vida, né, e deixou ela sozinha... Ele vai preso? Não. Ela fica sozinha no brejo, num barracão em que eles moravam anteriormente. E ela cresce lá. Ela cresce sem o apoio da sociedade, ela se vira para poder se alimentar, para poder sobreviver. Uma criança... Eu já falei que o sistema falha, né? Então, pode. A partir do momento que ela tem a idade, né, que ela pode cuidar de si mesma, as coisas melhoram de alguma forma para ela, mas ela sempre foi abandonada por tudo e por todos. Então ela tá acostumada com as pessoas saindo da vida dela sem ao menos dar um tchau, sem se despedir. E isso cria uma casca nessa personagem, e ela é um personagem muito bem construído. Imagina ela crescendo bem simplona. Então, só que tem um detalhe bem interessante, que ela tem algumas pessoas que esteve presente na vida dela que não seja família. Como, por exemplo, um personagem que fez o mesmo que o pai dela fez com a mãe dela, e outro personagem que ensinou ela a ler e deu condições dela ter alguma educação. Embora ela não tenha o contato social, ela tem uma educação tremenda, porque ela tem muitos livros na casa dela, ela conhece muito, principalmente a questão biológica, porque ela tá no meio natural, por ser uma naturalista futuramente, só que reclusa. Nossa, pra você ver como os livros fazem diferente. Uma pessoa que viveu sozinha, sem educação. Ela teve uma ajuda pra poder aprender a ler, né? Porque senão também, né? Tem romance nesse livro? Você vai ter que ler pra saber. Então, o que acontece é que uma das pessoas que estavam próximo a ela é assassinado. E as pessoas assassinadas no brejo. E não existe nenhuma prova de que... Ai, o pessoal acha que é ela. Na verdade é assim, não existem provas que ele foi assassinado, só que existem indícios que ele foi assassinado. E as pessoas começam a cruzar informações e achar que é a Kaia. Eu lembro de algumas vocês falando isso. E o que você acha? E não foi ela, é óbvio. Gente, então leiam o livro. Quem leu... Gente... Próximo. E você gostou? Você não falou. Eu curti muito a forma como o livro foi construído, porque assim, a gente consegue perceber o amadurecimento da Kaia na escrita da autora, a forma com que ela vai soltando as informações bem devagarzinho, a forma com que a autora até mesmo vai nos persuadindo a acreditar que é uma coisa diferente do que realmente a gente está lendo. Eu acabei de ler esse livro hoje, né, então assim, tá muito fresco na minha memória. O Glaucio me perguntou qual que seria a nota que eu daria pro livro, 4,5 exatamente, não daria 5 porque faltou alguma coisinha aí, mas seria uma leitura que eu recomendaria pra vocês de olhos fechados. Outra leitura conjunta que eu realizei... Como é que eu li esse livro? Nossa, agora me deu um branco. Você leu, isso que importa, e é esse motivo que a gente tá aqui pra poder falar. Nossa, a gente esqueci agora. Não importa muito, que eu li pelo Instagram. Nossa, realmente me deu um branco. Importa é que você fala dessa leitura. Vai. Eu li com a Cleide Doroteu e com a Elizabeth Barbosa. Nossa... Gente, me deu um branco. É que é tantas leituras conjuntas, de repente me deu um branco. Que é O Destino das Terras Altas, que é da série Dos Murais da Anna Royal. É o primeiro livro que eu leio dessa autora, tal. Então eu fui com muitas expectativas, justamente pela capa, por ser romance de época e tal. Tá? O livro dela é bem famoso. Assim. O que eu vou dizer então, quando começa assim? Você foi com expectativa e... Exatamente. Mas logo no começo, nós três assim sentimos o mesmo baque. Porque os personagens se conhecem logo no começo. E os 5, 10 primeiros capítulos, o que é? Hot. Só nisso. Eles mal se conhecem, só fica brincando, só fica naquilo. Fala, mas gente, autora, vamos construir história, vamos dar. Você falou os 5 primeiros 10 capítulos?
É. Deixa eu ver aqui onde fala assim, os primeiros 10 capítulos. É a média, tá? Entre o 5º e o 10º, ela para por aí. Eu não lembro, por isso que eu falei 5 décimos capítulos. Bom, o 7º capítulo até os capítulos 72. Deixa eu ver se eu acho... Ah, sim, aqui já. Peguei uma opção de hot aqui. Deixa eu ver mais, tem mais. Sim, exatamente. Legal, eu acho que eu vou ficar lendo isso aqui agora, com licença. Fala, sério. Tá interessante. Então isso logo de cara, assim, eu falo, mas gente, a gente... Né, os dois mal se conhecem, tem que ter uma construção de história, tudo. Sempre, às vezes, depende do ponto de partida, Glaucia. Não, eu já li livros que começassem assim, mas foi uma vez, sabe, pronto. Mas não, começou, só ficou nisso, todo capítulo. Tipo, a história não andava. Depois que a autora foi destrinchar a história, só que até ela destrinchar, os personagens já começaram meio que se perder, umas coisas meio bestas. Eu dei um 3 pra esse livro, achei bem fraco. Eu vou fazer uma resenha dele, eu vou explicar melhor. Mas, basicamente, foi isso. É melhor dar só a minha opinião, né? Eu me decepcionei um pouco. Eu vou ler o segundo. Eu acho que a Polly tem que combinar com ela. Esse livro aqui é o livro Viajante, que é o Baile das Lobas, da Marilyn Campbell. Eu vou ter que ler esse mês. Vai, porque... Viu? Alba, ele não mandamos ainda porque ele ainda não leu, tá? Eu prometo que eu vou ler agora. Esse livro, se eu não me engano, ele é uma duologia, tá? E o personagem chama Michael. E quando chegou às minhas mãos, já tinha conferido algumas opiniões das meninas, então já fui ciente que ele tinha algumas problemáticas. Você trapaceou? Por quê? Você leu as opiniões que geralmente estão funcionando? Não, eu vi elas falando no vídeo da Polly, dando opinião dela. Sim. Bom, achei que você tinha lido aqui no final do livro. Não vi não. E realmente é o que elas falaram. A autora começou muito bem, com uma cena pesada, logo do começo, mesmo que ela vai gostar do primeiro capítulo do prólogo, né? Porque já começa aquela cena de impacto. Tudo isso tinha soltado antes, só que ele mentiu. O quê? Você leu, falar? Eu li aqui sem querer, no final. É que eu tava lendo as anotações. Ainda bem que eu tava falando junto, que eles não ouviram o final. O livro começa com uma cena muito impactante de abuso, tá? Já fica aviso de gatilho pra quem quiser ler esse livro. A mocinha aqui já cria uma revolta, tá? Aí pula-se 15 anos, hein? E ela meio que se prepara pra uma vingança. Ela usa a filha dela pra fazer uma vingança. Já o segundo livro que eu li sobre isso é que as mulheres usam a filha pra vingar algo que aconteceu na própria vida. Eu acho isso um pouco, assim, distorcido, tá? Porque coloca uma carga em cima no ombro da filha sobre isso, mas enfim, tá? Não é o tema desse vídeo. O livro começou muito bem, até a metade, depois a autora meio que se perdeu nesse contextualização, nesse desenvolvimento, e ficou triângulo amoroso besta, desnecessário, e só ficava nisso, e irritava, porque a gente queria saber mais sobre a história, e ela ficava se perdendo nisso. Eu acho que você vai... Não é curtir. O livro até metade é bom, depois ele dá essa caída. Eu tô sendo aí no final, dá uma retomada. Só que aí quando ela retoma, o livro acaba. Aí tem a continuação. Mas aí eu vou ler com o Miquel, depois a gente grava um bate-papo melhor, a gente destrincha nós dois com nossas revoltas e as nossas opiniões. É isso aí. Também terminei hoje de manhã o Desapego Rebelde do Coração, da Bianca Briones. Não, ela tem que escrever os 3 livros. O último livro que você tá lendo, vai falar nesse vídeo. Tá, eu falei, ué, acho que eu vou ler o próximo Khalid ainda. Eu acho que eu vou comprar o próximo. Esse livro aqui se trata dos amigos, né, do casal protagonista do Rafael e da Viviane, que é da Branca, Rodrigo e Lex. O que acontece? A Branca, ela foi casada com o Lex, e o Lex queria ter filhos com ela simplesmente não queria, e ela terminou com ele. Sim, é besta o motivo, né? É falta de maturidade, porque ele só tinha 1 ano de casado, e falta de se entender em relação a isso, mas tudo bem, tá? Como que é a história? Peraí, repete pra mim. Ela é casada com o cara há no máximo 1 ano, e ele queria ter filhos, e ela não queria, e eles brigaram e separaram. Na verdade, o problema aí é que faltou uma conversa antes, né? Na verdade, assim, se ela não queria, ok, mas por que não se entenderam antes de tomar... Mas outra questão também, eles eram recém-casados, estavam em lua de mel, pra que pressa? A pessoa não quer, Glaucia. Só que assim, tinha que ter conversado antes. Enfim, mas assim, eu já achei meio estranho esse começo, tá? Foi uma falta de entendimento mesmo. E o Rodrigo, que é irmão da Viviane, que é a protagonista do primeiro livro. Tá, aí ela não dá certo com o Lex, ela começa a ter um casinho com o Rodrigo e fica nesse rolo, porque ela é a versão do Rodrigo, tá? A versão... né, vou catar geral. Esse livro, pra mim, eu senti que ele deu uma decaída em relação aos outros, por quê? Eu senti que o autor enrolou bastante, sabe? Até mais da metade do livro ficou nessa da Branca ficar se pegando com o Rodrigo e tal, e não tinha uma história que desenvolvesse. Os outros livros, ela já apresentou problemáticas logo de cara, e nesse, tipo assim, ficava nisso, e onde que a história vai levar? Ela vai ficar com o Lex, vai ficar com o Rodrigo, vai ficar nesse triângulo amoroso e... sabe, pra onde que vai levar? Até que acontece uma reviravolta no livro em relação ao Rodrigo. E aí a história começa a ficar interessante, porque ela insere uma problemática, porque a Bianca Briones sempre levanta os pontos fortes, interessantes no livro. Aí começou a ficar interessante, tá? Aí que deu uma salvada no livro. Mas a protagonista Branca, gente, ela é chata. Do começo ao fim, praticamente. Ela é chata pra caramba. Ela é legal como amiga, mas como protagonista de uma história... ela é um porre, um pé no saco. Vamos com mais vídeo, vai? Enfim, eu vou gravar vídeo depois. Todos
que eu vou gravar e depois eu dou opinião melhor. A única ansioso. oportunidade que eu tenho aqui pra comprar livros é quando que eu faço esse sorteio aqui de... Mas quase não estamos comprando mais, né? Eu quase tô comprando mais. Então, Glaucia, vamos lá. Gente, tá... olha o privilégio. Tô comprando só os livros que vocês me indicam. E pra gente comprar esses livros, usa os links daqui do canal, tá? Já vou adiantar a propaganda pra não ficar falando no final. Usa o link aqui do canal. No final, no final a gente vai cortar. Esse daqui é o livro que vocês me indicaram. Não, esse aqui. Deixa eu ver se não ficou aqui. Vai ser. Editor Wish. Cadê seu celular? Ai, tô com fome. Pelo menos as capas dessa editora Wish costumam ser bonitas. Bom, o título é meio besta, mas vamos lá. Bambi, a história de uma vida na floresta de Phyllis Salten. Vamos ver quanto tá. Abre aí na... tá. Phyllis Salten. É a autora. É a autora. Eu tava Phyllis Salten. Eu tô abrindo aqui na Amazon pra saber quanto tá o livro. Se existe edição física, eu não compro edição Existe, e-book. a física, a editora Wish é física. Geralmente, se eu não me engano, a editora Wish trabalha com Catarse, eu acho. A capa é bonita. Ela custa míseros... R$62. Usei o link. Precisamos comprar este livro. A resenha, peraí, gente. Deixa eu ler a resenha desses... Resenha não, sinopse. Gente, eu vou adorar esse livro. Não é mesmo? Eu acho que eu vou adorar. Por ser uma metáfora, pela forma como que vai ser abordado. Às E vezes por ele... ter um duplo sentido. Pode até ser um livro que, não sei, tô falando. Ele é um livro, pelo ponto de vista de animalzinho, parece, mas ele vai ter levantamento de coisa pra... né? Animalzinho não. Bambi é um bichinho, não é? Não sei. Eu acho que é um livro que... Não sei, gente. Eu vou pegar e falar sobre isso aí depois que eu ler. Mas pode ser que seja um livro que eu consiga dar pra um filho, e pode ser uma criança pequena, e pode ser um livro que eu não sei. Tô falando. Tô lendo pra saber. Eu vou ler e depois também vou dar um feedback. Mas eu gostei da premissa aqui, gente. Eu não conheci essa história. Eu não lembro de ter visto... Eu posso ter visto a capa, assim. A capa até meio que lembra. Agora, da sinopse, não. Se alguém leu, fale um pouco aqui pra gente, né? Pra dar uma clareada na nossa mente. Posso pegar? Pode. Ou você quer pegar? Pode pegar. Não cabe mais nada aqui. Do fundo? Pode ser, tanto faz, eu mexi um pouquinho. Ai, pelo amor de Deus, até medo. Acho que você conhece. Não, se eu tenho que procurar, fala. Às vezes nem preciso. Quem indicou foi a Patizinha Soares. Porce. Não sei que nome que é isso aqui. O Tempo e o Vento. É do Érico Veríssimo. Ah, pronto, eu vou ler também. Tira usada, minha indicação, tira. Claro que eu vou ler. Mas se eu não me engano... Gente, eu tô achando que ele é uma série, viu? 7 livros, quer ver? Ele é uma série, ó. Pelo menos o seu tá barato, 34. Eu dou mais barato que o meu. mas é uma série, não adianta, ó. Você Parte compra 2, primeiro. parte tal. Compra um, depois se você não gostar, você para. Que legal. Como ele é clássico, né? Eu ver se eu acho edições mais baratas, né? Eu já compro essa aí toda. Se tiver baratinho. Depois você fica com uma edição de uma coleção, É verdade. a outra da outra, e aí fica cada um de um jeito. Compre pelo link da Amazon pra gente comprar esses livros. Só esses dois vai sair sem conto, tá? Bom, vamos falar dos livros que vocês geralmente escolhem pra Glaucia aí. Vamos lá. Vamos fazer de um jeito mais dinâmico aqui pra vocês estar por dentro do que vocês vão escolher pra Glaucia. A gente tá na pandemia, então eu escolhi o livro Máscaras, como diz a Ephemery Keeper. Na hora que ele tava escolhendo, eu tava ali no quarto, me maquiando. Ele falou não sei o que lá, eu só entendi a palavra máscaras. Você já leu Máscaras? Só que eu só entendi máscaras. A gente encontrou a Ephemery Piper na Bienal e ela é carioca, né? Então ela falou assim pra Glaucia: você já leu Máscaras? E assim, aquilo ficou na minha mente desde aquele dia. Ficou. Não, tá gravado. Eu vou deixar o link aqui pra vocês assistirem, tá? Pra você ver. Ela falou assim pra mim: você leu Máscaras? Se vocês prestarem atenção, ela fala bem assim pra mim. Então, aí eu perguntei da mesma forma, gente. É piada aqui, tá? Ele é um spin-off de conto, se eu não me engano, da trilogia Não Pare. E se você descobrisse que a grande verdade ainda não foi revelada, que pode estar enganado a respeito de muitos personagens, é chegada a hora de arrancar as máscaras. Ver e viver na pele e na alma. Gente, não vejo a hora de arrancar máscaras. A gente tava falando de máscaras aqui e acabou a bateria da câmera. Bateria não. Bateria também, mas acabou o espaço de memória. Tem que comprar um cartão de memória maior aí pra gente poder gravar sem parar. 64 GB pelo menos. Eu não vejo a hora de cair as máscaras, gente. E não precisar usar mais, porque, olha... Tá um saco. Acho que ninguém aguenta mais. Não, eu uso o dia inteiro, mas só que é ruim. Vamos lá. O segundo livro que eu peguei e indiquei pra Glaucia desse mês também, né? Pra ela pegar. Indiquei não, né? Escolhi pra ela... A opção. Colocar no sorteio pra vocês é um livro da também, é um autor nacional, tá? Que é A Noite Maldita.
As Crônicas do Fim do Mundo. Mostra a capa pra ele, que capa chama atenção pro povo. A partir desta noite, o mundo não será mais o mesmo. Quando metade dos seres humanos adormece inexplicavelmente, o que surge é um cenário apocalíptico. Prédios em chamas, falta de eletricidade, pessoas desesperadas, correndo sem rumo pelas ruas. Nada mais funciona como de costume. Os hospitais ficam lotados com vítimas do que parece ser uma terrível epidemia. Ixi, epidemia. O pessoal vai voltar nele, só pra isso. Porém, tudo piora quando uma parte dos adormecidos desperta com uma sede incontrolável de sangue, um vampiro. Inicia-se então uma guerra de vampiros não classificados como vampiros. Inicia-se então uma guerra de proporções nunca antes registrada entre humanos e vampiros. Agora se classificou como vampiro. Naquela que para sempre seria chamado A Noite Maldita. E a terceira opção, Terminal do Robin Cook. Outro Robin Cook. Não é um terminal de ônibus, eu acredito. Deve ser outra coisa. Terminal com coisa relacionada à medicina, que os livros dele são relacionados à medicina. Só que o livro dele não tem sinopse, por quê? É antigo. Então é isso daí. Vocês vão ter que... E no escuro. Exatamente. Essas são as opções. Vou deixar na comunidade, tá? Porque não dá pra colocar mais nos cards. Então votem lá. O livro que vocês escolherem, eu vou gravar um lindo e belo vlog pra vocês. Não vou falar de link de compra, senão o Miquel corta. Nos siga nas redes sociais pra nos aproximarmos, pra conhecermos você, pra gente conversar. E eu quero saber o que vocês leram esse mês. Sempre vocês colocar, fala também o que vocês gostaram, o que não gostaram, que às vezes as pessoas colocam uma lista, eu li tudo isso. Só que eu quero saber o que vocês acharam, tipo, qual vocês gostou, qual não gostou. E é isso aí, vamos trocar ideias. E até o próximo vídeo. É, porque eu vou comer agora bolo.